Pessoal, respeito é um dos pilares do amor saudável. Então anotem isso, tá? É um dos pilares, ou seja, é um dos elementos que sustenta um relacionamento saudável. Então, de maneira bem categórica, vocês precisam entender que sem respeito numa relação não existe saúde. Simplesmente não existe saúde, tá? Então, uma relação que ela é desrespeitosa, ela não é saudável, tá? E se ela é desrespeitosa, é bem provável que ou você já está doente ou você vai ficar doente, porque nós necessitamos do respeito para mantermos a nossa saúde, tá certo? Então, se o respeito é um pilar que sustenta a nossa saúde na relação, respeito, gente, não é negociável, tá? Tem muitas coisas no relacionamento que a gente pode negociar, que a gente pode abrir mão, que a gente pode ceder. Respeito não é uma delas, tá? A hora que você tem que bater o pé firme, se posicionar, é o momento onde a pessoa está te desrespeitando. Então, numa relação saudável, não tem disso que tem hora que você é respeitado e tem hora que você não é. Respeito é sempre, gente. Não tem nada que justifique falta de respeito num relacionamento, tá certo? Então, vocês precisam assimilar. Não interessa o que você fez, não interessa se a pessoa gostou ou não gostou, não existe justificativa para falta de respeito no relacionamento, tá? Então, assimilem isso aí. E quem tá chegando aí, vão colocando aí para mim quais foram as situações que você se sentiu desrespeitada num relacionamento? Ou quais foram as situações que o outro falou para você que você estava sendo desrespeitosa, pra gente falar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá então, gente. A raiz da palavra respeito tá ligada à ação de observar com atenção. Quando a gente faz a análise da raiz da palavra respeito, ela diz disso. Você precisa observar com atenção. Para que a gente tenha uma postura respeitosa, nós precisamos observar a situação, observar as pessoas, observar as relações, tá? E é justamente por isso que uma pessoa com um perfil narcisista tem muita dificuldade de ser respeitosa, porque ela não consegue observar nada fora dela mesma. Por isso que é o que a gente mais escuta, né? Pessoas que tiveram relacionamentos com pessoas narcisistas, principalmente narcisistas perversos, né? São extremamente desrespeitosos. Por quê? Porque eles não conseguem observar nada que não seja eles, tá? Então, o respeito, gente, surge dessa observação, de prestar atenção, tanto no outro, quando eu penso num respeito direcionado para o outro, quanto em si mesmo, quando eu penso num respeito, num autorrespeito, tá? E isso é uma outra coisa importante que a gente precisa observar num relacionamento saudável. O respeito, gente, ele é uma via de mão dupla, tá? Então, assim, eu preciso respeitar e ser respeitada. Não adianta eu me nutrir de respeito com o outro se o outro não me devolver respeito. Essa relação ela vai adoecer de qualquer forma, tá? E além disso, eu preciso me respeitar. Então, veja bem, eu respeito o outro, sou respeitada e eu me respeito, tá? São essas as direções que são importantes para se sustentar um relacionamento saudável, ok? Caminhando ainda para a gente entender um pouquinho mais o conceito de respeito, para eu já falar o que é o respeito na prática dos relacionamentos, tá? Respeito, gente, tem muito a ver com a nossa capacidade de olharmos para o outro como ele realmente é. E da nossa capacidade, né, de olharmos para nós mesmos como realmente somos. E aí eu tô falando do autorrespeito, né? O respeito, ele tá totalmente ligado à nossa individualidade, à nossa essência, aquilo que é importante para nós. Por isso que o respeito, né, ele diz de um limite, porque é o limite da nossa individualidade, de quem realmente nós somos, tá? Então, para eu respeitar o outro, eu tenho que ser genuinamente capaz de olhar para ele como ele realmente é.
e entender que o desenvolvimento dele enquanto pessoa foi diferente do meu desenvolvimento enquanto pessoa, tá certo? Aí é que é o mais difícil, né? Nós até conseguimos olhar para o outro como ele realmente é, mas a gente não aceita a individualidade. A gente não aceita que o outro é de uma forma diferente da que eu queria que ele fosse. E é aí que começa o desrespeito, tá certo? É quando eu quero que o outro seja de acordo com o meu desejo e não com aquilo que de fato ele é. E aí começa, né, aquela empreitada muito comum nos relacionamentos amorosos de fazer o outro ser o que eu quero, ou de me submeter, né, às vontades que o outro tem, né? E aí que começa, a partir desse desrespeito da individualidade, começa uma dinâmica que não é saudável, que é uma dinâmica onde ou você anula o outro ou você é anulada pelo outro. E isso não é legal, gente. Nós precisamos, numa relação saudável, nós precisamos ter a liberdade para ser quem somos. O amor só é possível, o amor saudável, nessa liberdade. Se o outro me obriga a ser algo que eu não quero ser e que eu não sou, ou se eu obrigo o outro a ser algo que ele não é, aí começa o desrespeito e aí começa o processo de adoecimento dessa relação. Tá certo? Então, outra coisa importantíssima aí para vocês anotarem, viu, pessoal? Numa relação amorosa, isso não serve só para o amor, gente, isso serve para o geral, tá? Você não é obrigada a satisfazer todas as expectativas do outro. E o outro também não é obrigado a satisfazer todas as suas expectativas, tá certo? E no relacionamento amoroso isso não vai acontecer. Por quê? Justamente porque existem diferenças ligadas à nossa individualidade. E aí, junto com isso, nós precisamos entender que o outro não existe para nos servir. Então, o outro não existe para se encaixar naquilo que eu quero. E você também não existe para servir ao outro. Você não precisa se encaixar em cada coisinha, em cada desejo que o outro tem para você. E tá tudo bem, tá? Então, o ser humano, gente, ele não está aqui para servir que eu estou dizendo, servir assim de submissão. Nós não estamos aqui para nos submetermos uns aos outros, tá certo? Nós estamos aqui para construirmos juntos. E uma construção conjunta, né, ela só pode acontecer se as duas pessoas reconhecerem e respeitarem essas diferenças, tá certo? Eu acho que a maior dificuldade no relacionamento amoroso é justamente aceitar que o outro não está na relação para te servir, né? E que você não está nessa relação para servir o outro. E que vocês podem sim construir um caminho juntos, respeitando, né, a individualidade de cada um. Isso é um dos grandes desafios, pessoal, dos relacionamentos saudáveis, é conseguir, né, essa convivência saudável com as mais diversas diferenças que nós vamos encontrar. Porque por mais que você encontre uma pessoa, né, que tem uma afinidade com você, ainda assim vocês tiveram criações diferentes, têm ideias do mundo e da vida diferentes, formas, né, de lidar com a vida diferentes. Então, vocês vão precisar aprender a conviver com essas diferenças. Ontem, na caixinha de perguntas, muitas pessoas falaram lidar com as diferenças, e é mesmo. Respeito tem a ver com a habilidade que você tem com lidar com o diferente que te cerca, tá? E principalmente no relacionamento amoroso, né? Quando o diferente do outro encontra com o seu diferente, o que vai ser fundamental para esse casal se sustentar ao longo do tempo com saúde é a habilidade que eles vão desenvolver em conseguir conciliar tantas diferenças de maneira respeitosa, tá? Agora, tem muita confusão, gente, em relação assim, Luísa, mas então respeito tem a ver com aceitar o outro como ele realmente é. Isso, respeito tem a ver com aceitação do outro. Mas então eu tenho que aceitar tudo? Não é isso, tá, gente? As pessoas às vezes distorcem essa ideia. O respeito, gente, tem a ver com aceitação, mas você não tem que necessariamente concordar com tudo que o outro faz.
Veja bem, aceitar é algo, concordar é algo completamente diferente. São duas questões diferentes, tá certo? Aceitar, gente, é olhar para a realidade como ela realmente é, tá? É olhar para o outro e falar, essa pessoa é assim. É olhar para mim mesma e olhar, eu sou assim. Isso é aceitar, tá? Concordar é quando você faz um julgamento de valor a respeito do outro. E dentro desse julgamento, você avalia como sendo certo ou errado de acordo com os seus princípios e com os seus valores. Isso é concordar. Você pode aceitar o outro sem concordar com ele, ou seja, ele é assim, mas não é a forma como eu penso, não é a forma como eu acredito, eu não concordo com a sua atitude, mas eu entendo que você é desse jeito. Percebe que a postura é diferente? De você não aceitar e começar a julgar, a criticar, a atacar o outro, porque você simplesmente não aceita que a pessoa é da forma como ela é, tá certo? É o que mais acontece nos relacionamentos amorosos. É o julgamento, a crítica, né? Por tudo aquilo que é diferente, nós apontamos lá o dedão e isso faz a gente cair no desrespeito, tá? Principalmente se forem críticas muito severas, muito cruéis, né? Críticas que caminham para uma humilhação, é terrível para o relacionamento, tá certo? Deixa eu ver aqui que já tem algumas perguntas. Não. Só um minutinho, pessoal, vamos lá. Deixa eu ler aqui algumas perguntas que vocês estão colocando. Aceitar as diferenças, conversar de forma respeitosa, críticas construtivas. Aqui estão falando as perguntas que fizeram aqui para mim. Tá ótimo. Vamos caminhar então um pouco mais, viu, gente? Mas, pessoal, de onde que vem a nossa noção de respeito, né? Ontem eu falei um pouquinho nos stories. De onde que vem essa construção da nossa visão sobre o que é respeito? Vem de dois lugares. O primeiro lugar onde a gente absorve sobre o que é respeito e o que não é respeito é na cultura, tá? Veja bem, às vezes o que aqui no Brasil, né, é respeito, lá no Paraguai, que é onde a minha família mora, não é respeito. Por quê? Porque existem valores e crenças culturais, né, que vão construindo em nós a noção de respeito e falta de respeito. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, gente, é desrespeitoso alguém ir na sua casa e você não oferecer nada para ela comer. Agora, se você vai no Paraguai ou se você vai nos Estados Unidos, em outros lugares que tem outras culturas, né, você vai perceber que a noção deles de respeito é diferente da nossa. Então, nós assimilamos muitos valores culturais sobre o que é respeito, tá certo? Essa é uma das fontes que a gente tem para a construção da nossa noção de respeito. Um outro lugar também que a gente constrói é nos valores da nossa família, tá? Então, assim, o que é respeito, né, dentro da nossa família, às vezes não é respeito dentro da família do meu parceiro, da minha parceira, né? Porque nós temos uma história individual, cada família tem a sua história familiar e a gente vai construindo isso. O que a gente precisa observar assim com mais cuidado, né, é que muitas vezes a gente assimila conceitos de respeito que não fazem a gente se sentir respeitada, tá certo? Então, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, na minha família não se trancava portas, né? Porque trancar a porta naquela época era uma falta de respeito com os pais, de alguma forma, né? Só que eu me sentia muito desconfortável com isso, porque para mim era importante essa coisa do limite. A porta diz muito de um limite, né, gente? Quando a gente tranca a porta, a gente diz isso aqui é meu, diz muito de individualidade. Então era um valor da minha família, mas que para mim não fazia sentido. E isso acontece muito. Às vezes é um valor social ou um valor da sua família, mas que para você não se sente respeitada, reconhecida, importante, valorizada. São todas questões que o respeito traz para nós, tá certo? Então, nós precisamos o tempo todo questionar tanto valores culturais a respeito do respeito, né? Quanto valores familiares a respeito do respeito, tá? Para ver se essa forma de pensar o respeito te faz bem.
Porque, infelizmente, pode ser que a gente tenha passado uma vida inteira em situações que são desrespeitosas e assimilado isso como sendo normal, como sendo comum, como sendo aceitável, tá certo? E só que a gente continua se sentindo mal. Então, assim, é importante fazer esses questionamentos, tá? Para que a gente não repita isso nos nossos relacionamentos amorosos. Então, um outro exemplo, se ao longo da sua vida você teve pessoas que gritaram com você o tempo todo, isso faz você se sentir mal. Mas muitas vezes você naturaliza isso como sendo uma forma de comunicação. E aí, quando você vai para o relacionamento amoroso e o outro grita com você acha isso normal, porque você está familiarizada com esse tipo de tratamento. Mas isso é desrespeitoso, tá? Então, a gente precisa o tempo todo avaliar o que é respeito para a gente, como é que eu me sinto respeitada na minha individualidade, né, em quem eu sou, e ser respeitado diz muito, novamente, de ser reconhecido, de ser considerado, de um zelo, de um cuidado com a sua individualidade, ok? Então era isso que eu queria falar a princípio, né? Gente, entendendo que tem valores culturais e valores familiares envolvidos e que cada pessoa vai construir a sua noção de respeito, tem algumas questões que eu acho que são básicas, tá? De respeito que deveria valer para todo mundo, tá? Principalmente nos relacionamentos amorosos, tá certo? Se você não tem essa noção, comece a refletir, tá certo? Porque isso que eu vou falar agora mantém muito essa postura respeitosa entre o casal, permite que haja mais diálogo, tá? E sem essas questões, muitas vezes é fácil ir para um relacionamento abusivo ou é fácil adoecer numa relação, tá bom? Como é que funciona respeito na prática, gente? Nós temos que entender que tem coisas da nossa individualidade e da individualidade do outro que são sagradas. Sagradas, tem questões da minha individualidade que são sagradas e tem questões da individualidade do outro que são sagradas também, tá? Se é sagrado para mim e é sagrado para o outro, eu preciso respeitar e eu preciso que o outro me respeite. Porque quando, né, eu não respeitar esses limites do sagrado, eu vou invadir, eu vou maltratar, tá certo? Eu vou ameaçar, né? Eu vou, de alguma forma, agredir o outro ou ser agredida quando esse sagrado ele não é respeitado, tá? E aí o respeito diz muito disso, né? De considerar o seu sagrado e o sagrado do outro na relação. Por onde que a gente tem que começar para olhar essa questão dos parâmetros de respeito, né? O que é básico e mínimo para a gente ser respeitado? Gente, eu gosto de começar sempre por aquilo que é mais nosso. O que a gente tem que é mais nosso do que tudo? O nosso corpo, tá? O nosso corpo, gente, eu já falei isso aqui em alguns stories, o nosso corpo é aquilo que nós temos de mais nosso. É aquilo mais individual. O meu corpo é meu, não é de mais ninguém. Ele é meu, tá? Então, o corpo, ele tem uma dimensão do sagrado imensa, tá? E nós precisamos olhar para o nosso corpo como sagrado e o outro também precisa olhar para o nosso corpo como sendo sagrado, porque como assim, a gente vive no corpo, né? O corpo é a nossa morada. Ele precisa ser profundamente respeitado. Os limites do nosso corpo precisam ser profundamente respeitados, aceitos, tá certo? Porque senão nós vamos nos sentir invadidos. O que é esse corpo, então, como sagrado? Gente, o corpo como limite. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente só pode ter acesso ao corpo do outro e o outro acesso ao nosso corpo se houver uma autorização explícita, tá? Então não é porque você está num relacionamento amoroso que seu corpo é do outro. As pessoas adoram falar, você é minha, você é meu, né? Nos relacionamentos amorosos. Mas o fato é que não, você pode estar casada que seu corpo é seu. Você pode estar casada que o corpo do outro é do outro. Continua sendo do outro.
No relacionamento amoroso, nós temos mais permissão de estar com esse corpo, mas o corpo é algo da dimensão individual, tá certo? E sagradíssima, talvez o mais sagrado que a gente tenha. Por isso, gente, para ter acesso ao nosso corpo, é necessário uma autorização clara e explícita. Se mesmo que você esteja num relacionamento amoroso, se alguém faz algo sem a sua autorização, isso é uma tremenda falta de respeito, tá certo? Uma tremenda falta de respeito. Nós temos que tomar muito, muito cuidado. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela não gostava da barba do marido, sabe? E aí o marido estava dormindo, ela cortou a barba, fez a barba dele dormindo. Quando esse marido acordou, gente, ele se sentiu violentado. Sabe o que é violentado? Isso é violência, né? Alguém te obrigar a cortar o seu cabelo, isso é violência, tá? Porque, novamente, o corpo é a dimensão do seu sagrado. Alguém te tocar sem que você queira, isso é uma forma de violência. Isso é muita falta de respeito. Então, nós temos que ter muito isso em mente. Nosso corpo é sagrado e tudo que tem a ver com o nosso corpo, o outro só pode entrar com a sua permissão, tá? Então, acho que tocar fica bem claro, né? Que o outro não tem permissão para tocar. Seja marido que for, não tem permissão para tocar se você não der essa permissão a ele, tá? Se isso acontece, isso é desrespeito. Para não dizer que isso é violência, tá? Ainda dentro do corpo, também, gente, é uma tremenda falta de respeito a gente ficar apontando coisas no corpo do outro. Isso é muito comum na nossa cultura, especialmente entre nós mulheres, né? De ficar colocando defeito no corpo do outro. Gente, novamente, o corpo do outro é a dimensão do sagrado dele. Não cabe a nós ficar apontando, criticando, né, o corpo do outro. Isso é uma tremenda falta de respeito. Eu fico, às vezes, horrorizada quando eu sigo aí algumas blogueiras e elas mostram os hates do corpo, né, que as pessoas falam do corpo dela. Gente, isso é uma tremenda falta de respeito, né? Nós não temos que ficar apontando nada no corpo do outro. O corpo do outro é do outro. Você só vai dar a sua opinião se ele te perguntar. Tá certo? E ainda assim tem que ser uma pergunta, uma resposta extremamente respeitosa. Mas é interessante que parece assim, isso é um valor cultural. É como se a gente tivesse autorização para apontar nas pessoas coisas do corpo delas que a gente não gosta. É quase como se a gente tivesse uma autorização. Isso é uma tremenda falta de respeito. Não nos cabe apontar nada no corpo do outro. Ah, mas se ele não está dentro do padrão de beleza, isso se refere a ele. Isso é problema dele. Isso não tem nada a ver comigo, tá certo? Então, assim, não me cabe. Nos relacionamentos amorosos isso é pior. Parece que se você é casado, é como, de novo, se você tivesse o direito, né, de falar o que você quer. E não é assim. Isso também é falta de respeito, tá bom? E não precisa nem falar, né, pessoal, que, tipo assim, qualquer maus tratos que a pessoa tem com o seu corpo, ou você com o corpo dela, isso também é uma tremenda falta de respeito. Nós não temos autorização para beliscar, para morder, né, de novo, a não ser que o outro permita, tá? Nós não temos para bater que dirá bater, né? Então, assim, é uma violência tremenda. O corpo é sagrado. Então, lembre-se, o corpo é sagrado, ele precisa de autorização para ser tocado. Nós não temos o direito de julgá-lo, criticá-lo, diminuí-lo, nem o seu próprio corpo, nem o corpo de ninguém, tá certo? Porque isso é uma tremenda falta de respeito, ok? Vamos para frente, né? O que mais é respeito, gente? Respeitar também a gente precisa também respeitar os pensamentos, né? Os nossos pensamentos e os pensamentos do outro. Nós temos o direito de termos as nossas opiniões, as nossas crenças, os nossos credos, sejam eles quais forem, tá? Nós temos o direito de pensar livremente. Isso é um direito nosso. E o outro também tem direito de pensar, né? O que quiser e da forma como quiser. Essa liberdade de pensamento, gente, ela é importantíssima, tá? E a gente precisa aprender a respeitar, por mais que a ideia do outro seja completamente diferente da minha, eu ainda preciso respeitar essa ideia. De novo, eu não preciso concordar, eu não preciso dar uma anuência para essa ideia, mas eu tenho que entender que essa é a forma, né, do outro pensar dentro da história de vida dele. Isso faz sentido, tá? Mesmo que não faça para a minha.
E é aí que a gente se permite a ter, gente, diálogo entre as ideias, tá? Então, dialogar não é só conversar com quem concorda exatamente com você. Dialogar é conversar com alguém que tem pensamentos diferentes dos seus. E tá tudo bem ter pensamentos diferentes dos meus, tá certo? E os debates, né, eles vão crescendo e vão agregando a partir do diálogo respeitoso de ideias, tá? Agora, é uma tremenda falta de respeito, né? Você diminuir o pensamento do outro, você achar que o seu pensamento é o único correto, do outro está sempre errado, você punir o outro porque ele pensa daquela forma. Isso é uma falta de respeito, tá certo? E é interessante que eu tenho visto, assim, que acho que no contexto, né, brasileiro em especial, o quanto a falta de respeito tem crescido, o quanto, acho que tá vindo a internet, né, abriu muitas portas para a falta de respeito, já que agora você não precisa olhar no olho do outro, né, e falar o que você pensa. Justamente porque as pessoas estão com pensamentos muito diferentes, antagônicos, opostos, e não se consegue mais estabelecer um diálogo entre ideias sem ofender um ao outro, né? Então parece que pensar diferente é uma ofensa. Gente, não é, as pessoas elas pensam diferentes. E principalmente num casal, nós precisamos ter diálogo de ideias. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma coisa interessante, assim, né, do meu relacionamento, né? Na psicologia, nós temos várias abordagens que são formas diferentes de pensar o ser humano, tá? Então, nós temos várias, né? A minha forma, né, a minha base, ela se chama-se Gestalt terapia, é uma abordagem humanista dentro da psicologia. Meu marido vem de uma outra abordagem completamente diferente, que é a abordagem psicanalítica, que pensa o ser humano de forma completamente diferente da que eu penso. E nós conseguimos ter um diálogo respeitoso entre as teorias, né? Quando eu fazia faculdade, nossa, parecia assim que uma pessoa da Gestalt tinha que odiar alguém da psicanálise e vice-versa, né? Porque parecia que eram inimigos. Gente, isso é falta de respeito, sabe? Total falta de respeito. Eu nunca entendi durante anos, às vezes, no tempo que eu estava na graduação, por que as abordagens tinham que ser inimigas uma das outras? Por que elas não poderiam dialogar e discordar de maneira saudável? Gente, nós temos que aprender a discordar de maneira saudável. Tá tudo bem não concordar. Tá tudo bem concordar em discordar, mas precisa ser respeitoso isso, tá? Então, o diálogo permite essa aproximação respeitosa dos diferentes. Agora, se você não dá para o outro a liberdade de que ele pense, né? Se você pune ou é punida, né, pelos seus pensamentos, isso é uma tremenda falta de respeito. Nós precisamos ter essa liberdade, né, para conversar e colocar. E tá tudo bem que as pessoas pensem diferentes, tá certo? Que mais, gente? Uma outra dimensão, né, que a gente tem que ver na prática do que é o respeito é o respeito aos sentimentos. Gente, do mesmo jeito que os pensamentos, né, são algo muito nosso, nossos sentimentos também são nossos, individuais. Cada pessoa tem uma resposta emocional diferente da outra. E tá tudo certo, não existe sentimento certo e sentimento errado. Todas as nossas emoções, elas são válidas e elas são funcionais, tá certo? E nós temos o direito de sentir. Mas muitas vezes dentro de um relacionamento amoroso, parece que você não pode sentir algumas coisas, né? Muitas vezes a gente não dá o direito do outro sentir e o outro não nos dá o direito de sentir. Então parece que a gente não pode sentir raiva, né? A gente não pode ficar triste, não pode ficar decepcionado. E isso não é verdade. Nós vamos passar por todas essas emoções ao longo de um relacionamento amoroso, porque somos humanos. E tá tudo bem. Agora, é uma tremenda falta de respeito a pessoa, né, te impedir de expressar o que você sente, ou diminuir o que você sente, falar que é besteira, que é frescura, né, que enfim, é fraqueza. Isso é uma tremenda falta de respeito. Ou alguém te punir pelos seus sentimentos. Então você tá triste e a pessoa fica de cara feia porque você tá triste, porque você não pode ficar triste, né? Ou então eu já vi também muitos relacionamentos, né? A pessoa fica com raiva, aí o parceiro fica com raiva dela ter ficado com raiva, sabe? Então assim,
não tem como, desse jeito não é possível, né? A gente construir um relacionamento saudável. Nós precisamos respeitar o que a gente sente, respeitar o que o outro sente e sermos respeitados também naquilo que a gente sente. Nossos sentimentos também são sagrados, são nossos, porque eles revelam como a gente se vê diante daquela situação, como a gente se vê diante da vida, tá? Então, precisamos ter respeito com os nossos sentimentos e com os sentimentos do outro também, né? Num relacionamento. Ah, a Aline tá perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá, Aline? Então, não dá para ter um relacionamento saudável, gente, onde você é punida por aquilo que você sente ou punida por aquilo que você fala. Você não pode nem ter uma opinião e nem pode sentir nada a respeito das situações que você está vivendo. Ou seja, você não pode existir. Quando a pessoa, no seu relacionamento, você anula os seus pensamentos e você anula os seus sentimentos para tentar se encaixar no que o outro quer, você deixa de existir. Por isso que é tão comum a sensação de que a gente se perdeu no relacionamento, tá? Porque a gente vai anulando essas dimensões da nossa individualidade que são extremamente sagradas para nós e constituem a nossa personalidade e a nossa individualidade, tá? Um outro lugar também que a gente precisa ter muito respeito, gente, muito, e ser muito respeitado, né? Tem a ver com o nosso espaço físico e com o nosso espaço emocional, tá? E isso são coisas que dá tanto choque na relação de casal e nós precisamos tomar cuidado, tá? Vou começar a falar do espaço físico, gente. Tudo aquilo que é nosso é como se fosse uma extensão de quem nós somos. Então, a nossa casa é uma extensão de quem nós somos, o nosso quarto é uma extensão de quem nós somos, o nosso computador, o nosso celular, o nosso guarda-roupa, tudo aquilo que é material, que é físico, que é nosso, é uma extensão de quem somos. Tanto, né, que às vezes a pessoa ela suja o nosso carro, a gente se sente desrespeitado, né? Ou vem na nossa casa e bagunça a nossa casa, a gente se sente desrespeitado, profundamente desrespeitado. Então, tudo que é material que é nosso representa a nossa individualidade, tá certo? Então, nossa casa, como eu disse, nosso quarto, nosso guarda-roupa, tudo isso é nosso, tá? E, gente, e o que é do outro também. Nós não temos, né, a autorização de pegar os objetos das outras pessoas e fazer o que a gente quer e do jeito que a gente quer sem a autorização dela, mesmo estando casados. Então, assim, nós não temos autorização de simplesmente pegar o celular, né? Eu não tenho autorização de pegar o celular do meu marido sem autorização dele, porque aquilo lá é a extensão de quem ele é. Eu preciso, sim, ter uma autorização em relação a isso. Ou para pegar qualquer objeto emprestado, ou para pegar o carro emprestado. E uma vez que eu peguei emprestado, eu tenho que zelar por esses objetos, porque eles não são meus. Porque isso é a individualidade do outro. Ah, Luísa, mas era, sei lá, só uma coisa material. Mas essa coisa material, ela representa a extensão de quem nós somos. Nossa, se alguém pegar meu... Gente, não sei vocês, eu odeio que organizem a minha bagunça, sabe? Falei aqui no começo do ano que esse ano minha meta é ficar menos desorganizada. Detesto que organizem a minha bagunça, porque quando organizam a minha bagunça, eu me sinto muito invadida, porque aí eu não sei onde é que estão as coisas, é aquele negócio, na minha bagunça eu consigo me achar, né? Eu não sei onde é que estão as minhas coisas e eu fico super irritada. Por quê? Porque isso é uma invasão do meu espaço. Ah, mas a bagunça é minha. Eu é que sei como é que vai ser, tá certo? Então, isso é falta de respeito. Eu tenho uma amiga, gente, que uma vez ela me relatou uma coisa que na hora que eu escutei, eu falei, não tô acreditando nisso, né? O ex-marido dela pegava a toalha molhada dele e jogava no guarda-roupa dela, dentro do guarda-roupa dela. Sabe? Então, assim, ele podia colocar a toalha molhada em outros lugares, ele podia colocar a toalha molhada dentro do próprio guarda-roupa, mas não, ele colocava a toalha molhada dentro do guarda-roupa dela. Gente, ela queria morrer, obviamente. Ela ia no inferno e voltava. Por quê? Porque isso é uma tremenda falta de respeito. Tremenda falta de respeito, né? Ainda mais ela que era toda organizada. E ele simplesmente tacava a toalha lá dentro. Isso dá briga, gente, seríssima, briga, muito séria. E nós temos que tomar cuidado com isso, tá certo? Então, sim, essa questão do espaço físico do outro, nós temos sim
que aprender a respeitar. E quando a gente casa e a gente tem um espaço físico em comum, nós temos que negociar esses limites da minha individualidade com a individualidade do outro, porque senão vai dar briga com certeza, porque os dois vão se sentir desrespeitados nessa questão do físico. Por isso que, às vezes, para uma pessoa a casa ficar muito organizada é muito importante, para outra não é tão importante assim, né? E aí é necessário uma conciliação para que os dois não se sintam desrespeitados, tá certo? Espaço físico ficou tranquilo, né? Daqui a pouquinho já vou ler as perguntas de vocês. O espaço psicológico, gente, também é muito importante a gente respeitar o espaço psicológico do outro. Tem coisas que são do outro com as relações que ele estabelece. E tem coisas que são minhas com as relações que eu estabeleço. Vou explicar melhor. Pessoal, a relação que você tem com a sua família é sua, é da sua individualidade. A relação que você tem com o seu trabalho é sua, da sua individualidade. A relação que você tem com a sua religião é sua, da sua individualidade. A relação que você tem com seus amigos é sua e da sua individualidade. Então, vamos supor, né, que que seu parceiro ou sua parceira comece a falar mal do seu trabalho. Gente, isso é extremamente desrespeitoso, você falar mal do trabalho de alguém, né? Vamos supor que meu marido chega aqui e começa a falar mal da forma como eu trabalho. Por quê? Isso é o meu sagrado, tá? É o meu sagrado. E a gente se sente invadido, injustiçado, né? Agredido quando alguém entra nessas relações que fazem parte da sua individualidade. Então, por exemplo, eu posso brigar com meu irmão, mas se meu marido entrar para brigar com meu irmão, né? Sem ser convidado, eu vou me sentir invadida. Por quê? Porque aquela relação é minha, da minha individualidade, tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, gente. Então, quando a gente entra na relação do nosso parceiro com os amigos, ou quando a gente fala mal dos amigos do nosso parceiro, né? Isso é desrespeito. A gente não precisa gostar de todo mundo. A gente pode até falar que a gente não gosta, mas a forma como a gente fala pode ser extremamente desrespeitosa, né? Isso para falar dos amigos, para falar da família. Gente, família então é um terreno assim do total e absoluto sagrado, tá? Seu companheiro pode falar mal da família dele. Você não pode falar mal da família dele, tá certo? Porque ele vai se sentir invadido. Por quê? Porque essa é uma relação da individualidade dele. E é aí que começam-se várias brigas, tá, pessoal? Porque a gente vai invadindo as relações do outro de tal forma que o outro começa a se sentir sufocado e profundamente desrespeitado. É a mesma coisa com os credos religiosos, né? Então, assim, vamos supor, uma suposição, se você é católico ou protestante e seu companheiro é ateu, ele não tem o direito de zombar da sua crença. Ele não tem o direito de tentar te afastar da sua crença, porque isso é uma tremenda falta de respeito. Porque a sua religião, a sua relação com Deus é sua. O outro não pode entrar aí sem ser convidado. Se você quiser convidá-lo para entrar, de falar, nossa, o que você acha do jeito que eu estou lidando com isso? Aí você convidou. Agora, sem convite, isso é uma tremenda invasão. Então, o outro, ele não pode, né, como eu disse, criticar, julgar, impedir, te punir porque você está trabalhando, te punir porque você tem amizades, te punir porque você está indo encontrar com seus pais. Isso não existe. Isso é uma tremenda, tremenda falta de respeito. E nós precisamos tomar muito, muito cuidado. A Leite está dizendo aqui, Luísa, se eu tivesse tido acesso a todas essas informações, provavelmente meu casamento teria sido diferente. Que bom que você está tendo agora, viu, Leide? E não é fácil, não, reconhecer todas essas coisas, tá? Por isso que eu quis falar aqui do que é respeito na prática, porque é meio nebuloso para as pessoas, porque existe uma questão cultural, pessoal, que diz que quando a gente está num relacionamento, nós somos um. Nós somos um, ou seja, não tem mais individualidade quando a gente entra num relacionamento. Isso não é verdade. Mesmo que exista um nós, que é essa junção minha do outro e da relação que a gente constrói, nós continuamos tendo a nossa individualidade. Se a nossa individualidade ela deixa de existir, nós caminhamos para a dependência.
Nós precisamos manter o contorno da nossa individualidade. Por isso que todo mundo que trabalha com amor sempre fala, mantenha suas atividades, mantenha o seu trabalho, mantenha os seus amigos, porque isso, gente, é o que dá esse contorno de quem nós somos. É o que marca a nossa essência, né, do nosso ser. Nós não podemos abrir mão disso tudo por causa de um relacionamento amoroso. É claro que numa relação com tantas diferenças, nós vamos ter que fazer algumas concessões que vão ser negociadas, tá? Mas eu não vou lá abrindo mão de tudo que é importante para mim só porque o outro quer, né? E isso eu vou me sentir desvalorizada, desrespeitada, eu vou ficar me anulando e a qualidade da relação vai ser ruim depois, tá bom? A última coisa que eu queria falar, gente, ontem eu comecei a roteirizar essa live, eu percebi que isso dá um e-book, um curso, sabe? Não vai dar tempo de falar tudo. Mas a última coisa que eu quero falar pra gente já ir para as perguntas uma outra coisa que a gente precisa entender é o tempo do outro agir, tá? Então, algumas pessoas têm um tempo muito mais acelerado, outras pessoas têm um tempo muito mais lento. Você querer impor o seu tempo no outro é falta de respeito. Então, assim, é muito comum que a gente comece a julgar o outro como sendo lento ou preguiçoso, ou quem é acelerado a gente começa a julgar essa pessoa como ansiosa demais, desesperada demais. Isso tudo é desrespeitoso, tá, pessoal? Cada pessoa tem o seu tempo de ação. E não existe certo ou errado, são só formas diferentes da gente agir, tá? E quando você quer impor o seu jeito, o seu tempo, a outra pessoa pode se sentir muito desrespeitada. Então, numa relação, nós vamos construir um tempo em conjunto, que não é nem meu, nem do outro. É algo no meio, né? No meio daquilo ali, para que seja confortável para os dois. Porque, veja bem, uma pessoa que ela é mais lenta, se ela se vê sendo obrigada a ficar muito acelerada, pode ser que ela fique ansiosa, né? Ou ela se sinta pressionada e ela se sente desrespeitada. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa pensar demais, demais, demais. Uma outra coisa, o que eu acho que é importante também, porque aí gera confusão. Mas, Luísa, se respeito é aceitar o outro como ele eu preciso aceitar tudo, né? Eu preciso conviver com tudo que o outro é. Gente, nós não somos obrigados a aceitar tudo. Não somos, tá? Se é uma coisa que o outro faz, que te faz mal, né? Que choca direto com seus princípios, choca direto com as suas necessidades, você não precisa aceitar. Mas aí você tem que avaliar a sua permanência na relação. Não é ficar e tentar mudar o outro. Até porque nós não temos esse poder de mudar o outro, gente. Não temos esse poder, tá? Nós precisamos abrir mão disso, né? Mas se tem algo que você não consegue aceitar do outro de jeito nenhum, e você não pode negociar isso com o outro, ou seja, tentar encontrar um meio termo nisso, né, que te incomoda profundamente, você precisa avaliar se essa relação é para você, tá? A questão é que tem coisas que a gente não aceita, mas a gente fica na relação querendo que o outro se encaixe naquilo que a gente quer. E isso geralmente termina mal, termina em briga, termina em muita falta de respeito, em agressividade dos dois lados, tá certo? Então, se tem algo, né, na sua relação que você não aceita de forma alguma, que é assim inimaginável para você, que é inconcebível para você, você não tem que aceitar. Na verdade, você tem que reavaliar se você dá conta de estar aí. Porque talvez aí não seja o seu lugar de verdade. Essa relação não seja condizente com quem você é. Existem algumas incompatibilidades, pessoal, que realmente não são possíveis de ser negociadas. E tá tudo bem, mas aí eu preciso questionar a relação. E não eu impor minha vontade em cima do outro, tá certo? Porque isso não funciona. E o outro às vezes se sente agredido quando a gente fica tentando mudá-lo para aquilo que a gente quer. Assim como a gente se sente agredida quando o outro também tenta nos mudar dessa forma. É isso, pessoal. Então, o cerne do que eu queria falar para vocês é isso. Resumindo, tá? Respeitar é a sua capacidade, né, de reconhecer a individualidade do outro e a sua individualidade, entendendo que existem diferenças e que para que vocês fiquem juntos, essas diferenças vão precisar ser negociadas, tá? Entre vocês. A não ser que se houver diferenças que são inegociáveis, né, que são muito opostas, que ofendem um ao outro, a gente precisa olhar para essa relação e ver se é possível ficar nessa relação, tá?
Respeito, gente. Nós precisamos aprender a respeitar o outro e precisamos aprender a exigir respeito do outro, tá? Limites. Toda relação precisa de limites. Se a gente abre mão dos nossos limites, a gente se anula nessa relação e o resultado geralmente é um resultado ruim para a relação e para a gente a longo prazo, tá? Aprendam a respeitar, a se respeitar e a exigirem respeito do outro, tá certo? Então, tem coisas que são, como eu disse no começo dessa live, inegociáveis. Se a pessoa está fazendo algo que está te desrespeitando, você não tem que aceitar. Aí é o momento de bater o pé e brigar realmente para que você seja respeitada, tá? Claro que, novamente, uma briga respeitosa, assertiva, posicionada, não é uma briga que você vai xingar, porque aí você também está sendo desrespeitoso, tá, gente? E, ó, pessoal, desrespeito só gera mais desrespeito. Desrespeito só gera mais adoecimento no relacionamento, tá? Se você quer um relacionamento mais saudável, você vai precisar sempre caminhar em direção a ser cada vez mais respeitoso. O respeito, gente, fortalece os vínculos. Quando nós temos uma postura respeitosa diante do outro, o outro se desarma, porque muitas vezes, quando a gente está numa postura de ataque, de julgamento, a pessoa se arma. Quando nós temos uma postura respeitosa com o outro se desarma. Quando nós temos uma postura respeitosa com o outro escuta o que nós temos para dizer, tá certo? O outro muitas vezes se esforça também para tentar encontrar uma solução. Então, e a gente sabe como é diferente de uma pessoa respeitosa de uma pessoa que não é respeitosa, tá? Respeitar na essência, gente, é entender que todo ser humano é digno de ser bem tratado, né? De ser bem tratado e reconhecido naquilo que se é. Todo ser humano é digno. Por isso, não interessa o que você tenha feito, porque existem muitas pessoas que justificam a falta de respeito do parceiro com uma ação sua, né? Não interessa o que você fez, mesmo que você tenha errado, de fato, ainda assim, o outro ele pode falar do descontentamento dele de maneira respeitosa. Ele não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa te atacar para falar da frustração, para falar da raiva. Nós podemos sim expressar a nossa negatividade de maneira respeitosa. Respeito cabe em qualquer lugar, a qualquer momento. E é essencial para que a gente possa crescer num relacionamento mais saudável, tá bem?